Então, nós vamos começar falando da nomenclatura e da origem da pimenta. Seu nome científico é o Capsicum frutensis, a sua família botânica é a Solanaceae, e aí na tela vocês podem acompanhar alguns dos seus nomes comuns, entre eles o mais conhecido é o de pimenta malagueta. Sobre a sua origem, fruto tipicamente americano, originário do México Central, surgiu cerca de 7.000 anos antes de Cristo. Na América Central, a espécie pioneira é a Capsicum annuum, mais conhecida como pimentão, e aqui na América do Sul é a pimenta malagueta mesmo, a nossa espécie em destaque aqui nesse vídeo. É a planta mais velha em cultivo em toda a América e é uma das mais antigas domesticadas pelo ser humano. Em 5.000 a.C., já era cultivada aqui pelos índios americanos. Então, você deve estar se perguntando por que desse questionamento China, Índia ou México. Mais pra frente, no quesito curiosidades, eu explico para você. Então, vamos lá. Importância econômica e utilização. Bom, ela é de forte importância, né, a pimenta, na culinária, nas crenças, na medicina alopática ou natural e inclusive como arma de defesa nos famosos sprays de pimenta. A partir da pimenta são fabricados remédios para artrite, dores musculares, dores de cabeça, dores de dente, má digestão e gastrite também. A capsaicina, que é a responsável pela pungência da pimenta, consegue gerar endorfinas que acionam o nosso potencial imunológico. O faturamento anual da pimenta no Brasil chega a 80 milhões de reais. E além do mercado interno, parte da produção brasileira de pimenta vai ser exportada como páprica, como pasta desidratada e também em conservas ornamentais. Vamos falar um pouquinho agora sobre a morfologia da planta. Como vocês podem ver aí, nós temos imagens do caule, da flor, da folha e do fruto da pimenta, da pimenteira no caso. Lembrando que essas imagens são todas retiradas da minha pimenteira, né, que fui eu que implantei para a realização dessa atividade. Na primeira imagem nós podemos acompanhar o caule, na segunda a flor, na terceira a folha e por fim o fruto. Então, exigências de solo e clima. As temperaturas ideais devem ser entre 21 e 30 graus Celsius. Os solos devem ser profundos, leves, drenados e com pH entre 5,5 e 7. E a umidade ideal é entre 50 e 70% para favorecer o florescimento da cultura. Época de plantio e implantação da cultura. Como você pode observar aí na sua tela, né, a região centro-sul você deve plantar na primavera e no verão, semeando sempre de agosto a janeiro, né, nesses meses do ano. Em regiões de inverno ameno, pode-se plantar o ano todo sem nenhuma restrição. No Nordeste, deve-se evitar o plantio na estação chuvosa. Já com relação à implantação da cultura, quando se planta ela no campo, deve-se fazer sulcos de 30 a 40 centímetros de largura e 20 a 25 centímetros de profundidade, respeitando uma distância de 80 centímetros. Já quando se planta no vaso, a recomendação é comprar muda de produtores experientes que vão te dar as devidas orientações. E uma última informação importante é que a cada 2 anos deve-se renovar a lavoura da pimenta e não é recomendado plantar, ou melhor, fazer o plantio consecutivo de pimenta em uma mesma área, sendo recomendada a rotação de culturas com gramíneas ou leguminosas. Tratos culturais, eu separei aqui para vocês os principais, que são, como vocês podem acompanhar aí na sua tela, 3 capinas por ano, utilizar o material vegetal decomposto em cobertura, irrigação exceto em regiões chuvosas, o manejo de plantas espontâneas, de insetos praga e também de patógenos, a adubação de cobertura, desbrota, tutoramento e o mulching. Principais pragas e doenças. Essas aí que vocês estão acompanhando na sua tela são as principais. Eu escolhi na verdade, principalmente para falar mais especificamente a antracnose. Bem, a antracnose é uma doença causada pelo fungo Coletrotrichum spp,
que provoca lesões nos frutos ainda no campo ou também após a colheita. Ela surge mais em cultivos de verão com temperaturas e umidade alta, e a doença se inicia com pequenas manchas redondas, mas que rapidamente podem atingir completamente o fruto. É importante lembrar que os frutos atacados eles não caem e as lesões permanecem firmes. O patógeno dessa doença ele é disseminado por sementes infectadas ou principalmente também pela água da chuva ou da sua própria irrigação. Duas dicas para o controle dessa praga são a rotação de culturas, né, de preferência com gramíneas, e a segunda é o manejo adequado da irrigação, e recomenda-se utilizar a irrigação por gotejamento, que pelo fato de não ter a água não ter contato direto com as folhas, reduz drasticamente a chance de aparecimento dessa doença na sua plantação. Colheita e pós-colheita. Bem, a colheita tem início 120 dias após o transplante e ela pode prolongar-se por mais de um ano. Durante o inverno, as plantas deixam de produzir e, com o período de chuvas, através da irrigação e da adubação, as plantas vão recuperando o vigor e de 3 a 4 meses recomeçam um novo ciclo de produção. Utilização. Bom, a pimenta ela tem uma grande versatilidade culinária, industrial e também possui propriedades medicinais de manutenção da saúde. Como eu já havia citado anteriormente, a pimenta, ou melhor dizendo, a capsaicina, que é a propriedade, a causadora da ardência da pimenta, é usada para aliviar dores musculares, dores de cabeça, dores do dente, artrites, enfim. Além disso, estudos indicam que as pimentas também atuam na prevenção de doenças cardíacas. Ela é classificada como um alimento funcional, pois é rica em muitos nutrientes e também em carboidratos e fibras alimentares que ajudam a reduzir as taxas de gordura. Também é rica em vitaminas A, E e C, em ácido fólico, em potássio e zinco, e também tem propriedades antioxidantes e bioflavonoides, que são os pigmentos vegetais que previnem o câncer. Então vamos às curiosidades. A pimenta é um item que já se tornou queridinho no cenário mundial, né, de todos os seres humanos, e é o segundo tempero mais utilizado em todo o mundo, perdendo apenas para o sal, e agora nós vamos ver algumas curiosidades sobre ela. 1. A responsável pela ardência não é a semente, ao contrário do que muitos pensam, tá? A responsável pela ardência, como citado aqui anteriormente já nesse trabalho, é uma substância chamada capsaicina. Porém, o que acontece é que a parte da pimenteira que mais absorve essa substância é a semente, por isso que a ardência se concentra em sua maior parte nela. 2. Sua origem ainda é um mistério. Lembra que eu contei lá, aliás, que eu perguntei lá no quesito origem, se era China, Índia ou México, aquela dúvida, justamente por isso, porque no cenário mundial ainda há essa divisão. Alguns estudiosos acreditam que ela veio do México, outros acreditam que sua origem é a China, e ainda há aqueles que afirmam que a terra da pimenta é a Índia. Porém, a versão mais aceita no cenário mundial é de que ela realmente veio do México, que os primeiros registros, as primeiras evidências do cultivo da pimenta datam de cerca de 7.000 a.C. Em solo mexicano, e é por isso que eu utilizei aqui nesse trabalho a versão de que ela veio do México, porque é a versão mais aceita entre os estudiosos. 3. Existe uma escala que mede a ardência da pimenta. Pois é, um químico norte-americano chamado Scoville criou uma escala que define a ardência da pimenta e que varia de 0 a 15 milhões. Porém, o grande problema dessa escala dele é que é baseada em sensações, que é um quesito, uma condição muito relativa, cada um pode sentir alguma coisa, e alguns estudiosos acreditam que esse método é a maior balela. 4. A água não ajuda a diminuir o ardor. Pois é, ao contrário do que é ilustrado em filmes, em desenhos e tudo mais, a água não ajuda a diminuir o ardor da pimenta, porque a capsaicina não é solúvel em água. Já o leite e o iogurte são algumas das substâncias que são de alguns dos alimentos capazes de absorver, porque ambos possuem a caseína, que é uma proteína que tem a capacidade, ou seja, ela consegue absorver a capsaicina e assim aliviar o ardor. Portanto, a água não ajuda, não serve para diminuir o ardor da pimenta. 5. Além de saborosas, as pimentas são muito nutritivas. Pois é, eu acabei de falar isso para vocês no quesito utilização, onde nós vimos que as pimentas são ricas em nutrientes, em vitaminas, em minerais, são capazes de ajudar a prevenir doenças cardiovasculares e até o câncer, e ajudam no tratamento, aliás, de diversos espasmos musculares e dores como de dente e cabeça.
E 6. Existem muitas espécies de pimenta, mas nem todas podem ser consumidas. Pois é, catalogadas, existem cerca de 30 gêneros diferentes de pimenta. No entanto, apenas 5 já foram domesticadas e comprovadamente podem ser consumidas sem fazer mal à saúde do ser humano. Pois é, essas foram as curiosidades, né? Na verdade, esse foi o nosso vídeo. Chegamos ao final. Muito obrigado por assistir, por ter chegado até aqui e até uma próxima oportunidade.